Olá pessoal, sou o pastor Jonathan, sou pastor messiânico e estamos aqui com mais um vídeo sobre a Epístola aos Romanos, capítulo 3. Nesse vídeo tem por título o real objetivo da lei, certo? Então, veja bem, antes eu quero que você deixe seu like, se inscreva em nosso canal, também curta nossa página no Facebook, que tem por nome Pregador da Última Hora. O nosso canal aqui no YouTube tem por nome Evangelho Judaico Bíblico. Então, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir o real Evangelho do Senhor Yeshua. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra aqui no capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Romanos, e veremos o que aquilo realmente diz. Capítulo 3, versículo 1, diz assim: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele faz aqui uma pergunta. Não são as pessoas perguntando, não. Ele que faz. Certo? Aí ele diz, a resposta que ele fala sobre os judeus, para a igreja de Roma, é essa. Muita. Os judeus têm muita vantagem, em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Ele está deixando bem claro a vantagem que os judeus têm sobre todas as nações. Por quê? Porque Deus lhes confiou a sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus está nas mãos dos judeus, não nas mãos do cristianismo, não nas mãos do islamismo, não nas mãos do catolicismo ou do espiritismo. De acordo com o apóstolo Paulo, a vontade de Deus está nas mãos dos judeus. Versículo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Ele faz uma pergunta. Só porque alguns tiveram o coração endurecido, será que isso vai fazer com que Deus deixe de tê-los como povo escolhido? Paulo diz, de jeito nenhum. O que isso significa? Veja o que é que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Aqui ele está se colocando no lugar dos judeus. Ele está dizendo, se a nossa justiça, que ele também é judeu, se a nossa injustiça, nossa rebeldia for a causa da justiça, ou seja, da salvação de Deus para toda a raça humana, porque nós ainda somos tidos como pecadores. Olha que coisa bem interessante que ele está dizendo aqui. Que diremos, pois? Porventura, será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Será que Deus estaria sendo injusto se estivesse realmente castigando os judeus? Paulo diz, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? A forma que Deus tem de julgar o mundo, julgar as pessoas, é justamente atingindo o seu pecado, atingindo com sofrimento, com dores e angústias. Essa é a forma que Deus tem, porque não há outra maneira que Deus possa julgar a terra. Vamos dar continuidade aqui. Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. Ele está dizendo, se a minha renegação, se o meu pecado serviu para que Deus fosse glorificado, ou seja, se eu como judeu fui rebelde, e mesmo assim ainda Deus foi glorificado por causa da minha atitude, por que então eu ainda sou tido como errado? Olha aí, e por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a sua vida, ele se coloca no lugar dos judeus. E está justamente declarando aqui sobre aquelas pessoas que faziam mal para conseguir bem.
Nós vemos isso na vida dos fariseus dos tempos de Jesus. Eles reconheceram que Jesus era o Mashiach, mas eles inflamaram o povo contra o Senhor para que se cumprisse as Escrituras. Eles reconheceram, todos eles reconheceram. O que vocês precisam entender, meus irmãos, é justamente que o apóstolo Paulo, ele está falando daqueles que fizeram algo ruim para conseguir bens materiais. E os judeus daquela época, da época de Cristo, eles fizeram justamente isso. Condenaram ou fizeram com que o povo condenasse Yeshua aos romanos para que eles não perdessem o seu privilégio nas sinagogas. Ou seja, fizeram o mal para conseguir o bem em troca. Então vamos lá. Aí o apóstolo Paulo declara assim, a condenação desses é justa. Abacuque, ele cita aqui justamente Abacuque capítulo 2, versículo 9, no versículo 8 de Romanos 3. Então aqui ele faz uma referência a Abacuque capítulo 2, versículo 9, certo? Pois que, versículo 9 de Romanos 3, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Ele diz, será que nós, que servimos a Cristo, nós, somos melhores do que aqueles que fizeram essas coisas? Ele diz, de jeito nenhum. Porque tanto judeus como não judeus estão embaixo do pecado. Então, ele se iguala àqueles fariseus da época, ele se iguala a todas as pessoas que realmente pecam. Contudo, mantendo sempre a sua sinceridade diante do Senhor. Vamos continuar. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. O apóstolo Paulo aqui, ele cita Salmos 74, dos versículos do 1 ao 3, e também Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Se você for parar para ler esses textos, você vai ver aqui nessa citação do apóstolo, nos versículos 10, 11 e 12, ele citando esses dois textos, e também mais outros dois. 1 Reis, capítulo 8, verso 46, que ele faz referência também, e Salmos 53, dos versículos do 1 ao 3, também outra referência que ele está fazendo aqui. Mas vamos para o versículo 13 do capítulo 3, que diz assim, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Vamos lá. O que significa estar debaixo da lei? Estar debaixo da lei é ser judeu? Não. Estar debaixo da lei é você estar sempre oprimido por ela. Tudo que está em cima de você lhe causa peso. Você está embaixo de alguma coisa, aquilo vai lhe causar peso. Entre embaixo de uma mesa e tente se levantar com ela na sua cabeça. Você vai ver o peso que ela vai lhe causar. E estar debaixo da lei é justamente estar passando por essa opressão, esse peso que a lei tem. Ou seja, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, a lei é para os transgressores. Certo? Para os transgressores, não para os santos. O que isso significa? Se a lei não é para mim, que eu obedeço a ela, que faço a ela, por que então eu ainda obedeço? Para que você possa ser santo. No versículo 20, o apóstolo Paulo vai ensinar o real objetivo da lei. Versículo 20 do capítulo 3, veja o que é que ele diz aqui. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Na Bíblia israelita judaica restaurada, você vai ver
se você tiver a oportunidade um dia de ter essa Bíblia, você vai ver aqui dizendo a mesma coisa, que pela lei vem o conhecimento do erro. Irmãos, precisamos entender que o objetivo da lei não é medir a nossa santidade, como muitos dizem. Pois se fosse assim, jamais poderíamos alcançar. Por quê? Porque uma hora seríamos mais santos e outra hora seríamos menos santos. Precisamos entender que a lei ela fica para nos mostrar aonde estamos errando. Tem pessoas aí que usam a lei como objeto de medir. Eu, porém, não. Eu uso a lei como algo onde ela vai me ensinar aonde que eu estou errando e aonde que eu estou acertando. Para quê? Porque Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 7, está escrito: Deus corrige o que ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. Como é que Deus pode corrigir uma pessoa se não existir uma lei para isso? Irmãos, você pode me dizer, mas existe a lei do amor. Ok. Mas o amor não é lei. O amor é o resumo dela. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. O que significa a justiça de Deus se manifestar sem a lei? Ou seja, Paulo está dizendo que Cristo veio para cá, independente se existe lei ou não. Irmãos, se não existe lei, logo também não existe pecado. Então, se você não vive pela lei, você vive pecando, porque a lei ela tem o objetivo de mostrar onde você está errando. A lei, ela lhe aponta o erro não para que possa lhe condenar, porque Deus corrige o que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. A lei aponta o seu erro para que você possa se corrigir. A lei foi dada por amor a você. Não é da vontade de Deus que ninguém morra. Lembra-se de Caim? Que o próprio Tiago diz que Caim era do maligno. E mesmo sendo do maligno, Deus não quis que Caim morresse. E ainda lançou a maldição sobre quem matasse Caim. Ou seja, a sentença de morte na lei era o quê? Era da vontade de Deus? Não. Consequência dos atos das pessoas. Era a consequência, meus amados. Consequência das pessoas, dos seus próprios atos. Então Deus nos ensina o caminho correto para que nós não venhamos sofrer as consequências de nossas atitudes. As pessoas não entendem isso. Pregam contra a lei, dizendo que ela condena, que ela é cruel, que ela mata. Mas não. A lei, ela mostra onde você está errando para que você não sofra as consequências de seus atos. Não é da vontade de Deus que ninguém pereça. E isso, Bereshit deixa claro. Com a morte de Caim, Deus amaldiçoou a quem matou Caim. Vamos dar continuidade. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Veja que a justiça de Deus ela está ligada em obediência à lei, junto também com a fé em Jesus. Se você não obedece à lei, mas já tem fé em Jesus, você não é salvo. A sua fé deve vir unida com a lei. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 20 em diante: na verdade vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. Qual era a lei que os fariseus obedeciam? Que justiça era essa? Se a vossa obediência, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Que obediência era essa? Eles obedeciam ao quê? Sabe o que era que eles obedeciam? As leis de Moisés. Pois era essa lei que existia em seus tempos. E o Senhor, ele disse, se vocês não obedecerem mais do que eles, jamais vocês entrarão no reino de Deus. Irmãos, veja no versículo 23, porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nossa justificação é pela graça de Deus. A lei, ela simplesmente mostra onde estamos errando, mas a nossa salvação não é pelas nossas atitudes, nem tampouco pelas nossas obras. Por quê? Porque no passado tivemos obras horríveis, obras que nos envergonhamos até de falar em público. Mas hoje, se não somos salvos por aquilo que fazemos, então o que nós fazemos ficou no passado. Ficou tudo no passado. Então nos convertemos e começamos a fazer novas obras. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Versículo 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então o Pai, é Ele quem justifica aqueles que têm fé em Yeshua. Porque Ele pôs Yeshua como um Deus para que as pessoas possam se aproximar dele, se aproximar do Pai. Yeshua está no Pai e o Pai está nele. O apóstolo Paulo diz assim, versículo 27. Onde está logo a jactância ou a ignorância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. E o que é ignorância? A ignorância é falta de conhecimento. Paulo diz, onde está logo a ignorância? É excluída. Porque você é bonzinho? Não, porque você quer estudar, porque você quer descobrir a verdade. Pela fé. A fé lhe dá o desejo de você descobrir a realidade. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Como eu já falei nos outros vídeos, fé vem do hebraico emuná, que significa fé posta em obras. Essa fé, ela simplesmente deve ser demonstrada em atitudes. Quando buscamos conhecer, as nossas atitudes também devem mudar. Não adianta termos conhecimento e não pormos em prática. Mas conhecimento será algo vazio, sem utilidade. Mas veremos agora o que é que o apóstolo Paulo vai continuar ensinando aqui. Versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios certamente. Visto que Deus é um só. Peraí. Eu sempre escutei que Deus era 3 em 1. Então por que Paulo não disse aqui que Deus era 3 em 1, mas que Deus era 1? Olha que coisa interessante. Versículo 29, versículo 30, ele diz que... Isso, versículo 30, ele diz, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Bem, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. Antes, obedecemos a lei. Meus irmãos, terminamos aqui o nosso capítulo 3 da Epístola aos Romanos. Veja que o apóstolo Paulo ele ensina justamente sobre a obediência à lei de Deus entregue a Moisés. O apóstolo Paulo sempre terá os seus ensinos pautados no Pentateuco, pautados nos profetas. Então esses ensinos, eles são totalmente para a nossa própria prática. Então fique com Deus, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, curta nossa página no Facebook com o nome Pregador da Última Hora. E desde já eu agradeço a audiência de todos vocês, em nome de Yeshua. Fique com Deus.